Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Ilumina Sua Empresa, você que está ouvindo, que está assistindo a gente. É um prazer, mais uma vez, começar o Ilumina Sua Empresa hoje com a Mayara Carrasco. Muito obrigado, Má, por ter vindo. Muito feliz com o convite, fazer parte dessa primeira série aí de podcasts e vídeos com convidados especiais, que eu já andei olhando, viu, no Instagram. Já tô me achando aqui já. Olha lá. Imagina, a Mayara é uma grande companheira de jornada, a gente vai contar um pouco da história dela. E para começar, eu vou falar um pouquinho, né, da jornada dela, mas ela vai contar pra gente todas essas aventuras que ela passou. A Mayara, ela é empreendedora social, arquiteta e urbanista, mestre em planejamento, gestão e projeto com ênfase na construção civil e habitação pelo IPT. É Project Manager for Development, né? Pela APMG International, com experiência em projetos sociais e sustentáveis. É fundador e presidente do Instituto TRI, que ela vai contar com todos os detalhes para a gente hoje. Conselheira administrativa do Instituto Mudada, Fernanda Sansão, uma mulher incrível, um beijo, Fer. Conselheira administrativa, já falei do Instituto Mudar, e vice-presidente na Comissão Municipal para os ODS propostos pela ONU, um projeto lindíssimo que eu fiz parte também. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. E aí, como é que tudo começou na tua vida? E aí, bom, começou com uma menina de joelho ralado diariamente, bem sapeca, que gostava de cantar Chitãozinho e Chororó. Aí sim. Marília Mendonça eu não sei, mas Chitãozinho e Chororó eu sei, eu só não arrisco aqui para não ficar muito chato, né? E sempre fui uma pessoa muito comunicativa, muito dada. Nasci em São José do Rio Preto, me mudei quando eu era pequena para São Paulo, por conta de trabalho dos meus pais. Voltei para Rio Preto adolescente, foi um momento bem complicado para mim. Quantos anos né? você tinha quando você voltou? 10, 12 anos, acho que foi com 12 anos de idade. Tá. E eu voltei para Rio Preto, eu tinha muitos vínculos lá, né, com amigos na escola, enfim, estava muito, muito feliz lá e voltei sem querer ter voltado, né? E para adolescente, a gente sabe como é que é esse momento de criação mesmo, né? Sim. De amizades, tal, grupos. Cheguei em Rio Preto em uma escola que não tinha nada a ver comigo, não me senti pertencente àquele lugar. Acho que o adolescente é o pertencer. A hora que você estava começando a pertencer, você veio pra cá, né? Exatamente. A hora que eu estava me identificando como pessoa, né? Sim. E de repente cheguei num lugar que eu não me sentia representada por ninguém, né? Não me sentia dentro daquele grupo. E aí foi um ano bastante difícil para mim, aqui em Rio Preto. Eu ficava chorando todos os dias, querendo voltar para São Paulo. É uma cidade que eu adoro até hoje, eu tive a oportunidade de voltar. Mas Rio Preto é uma cidade que eu gosto demais, assim, de morar hoje, né? Uma cidade que eu acho incrível, assim, muito bonita, muito organizada, principalmente se a gente for comparar com outras cidades do interior de São Paulo e do Brasil nem se fala, né? Sim. Mas fiquei em Rio Preto por um tempo, né? Fiz meu colegial aqui, fiz a minha faculdade aqui de arquitetura e urbanismo. Foi uma decisão bem difícil de tomar, porque Mayara é aquela pessoa, assim, de instantes e de várias ideias, e uma pessoa um tanto quanto caótica. Então, assim, o vestibular foi jornalismo, design industrial, medicina veterinária, administração, tudo que você pode imaginar. Geografia, eu cheguei a passar em geografia. Caraca. Mas, no final das contas, não tinha passado em nenhuma que eu queria realmente fazer. Me matriculei no cursinho, chegou no primeiro dia de aula, falei, não, isso aqui não é pra mim, eu quero fazer acontecer alguma coisa que seja, né? Não quero ficar parada. E aí foi quando eu decidi fazer arquitetura aqui em Rio Preto mesmo. E fiz a faculdade de arquitetura, me apaixonei pela arquitetura e urbanismo, né? É uma profissão muito bonita, né? Pouco valorizada. Sim. E um tanto quanto desvirtuada hoje, né? Eu vejo que, assim, na minha forma de enxergar o meu mapa mental, né? Como eu enxergo arquitetura e urbanismo, hoje eu vejo que assim, claro, não é do meu segmento, mas assim, eu não entendo muito. Sabe, assim, se fosse realmente explicar profundamente o que é, de fato,
acho que fica no raso do arquiteto, né? Sim. Que também tem muita profundidade, mas assim, voltado para o urbanismo e tal. Sim, e é engraçado que a gente fez uma pesquisa recentemente com população de baixa renda aqui de Rio Preto e 80% das pessoas não sabiam que fazia um arquiteto urbanista. Sim. Então, você não é o único, assim. Vamos junto, baixa renda. Você não é o único, não. E é uma questão que é muito discutida não só com a população de baixa renda, né? Porque as pessoas não compreendem a importância e as atribuições da profissão, né? Isso cria um problema de mercado muito grande. Muito grande, é verdade. Então, quando eu me formei, durante a faculdade eu experimentei várias coisas dentro da profissão. Entrei achando que eu ia fazer alguma coisa relacionada a paisagismo, porque eu amo plantas, assim, total. Eu sou a louca das plantas, eu sou real. Você me identifico muito, acho que é por isso que eu acabei chegando no Instituto Mudar, né? Por que será? Mas durante a faculdade eu fui conhecendo outras coisas que me encantaram muito. Trabalhei em vários lugares, mas eu sentia que nenhum deles me tocava. Sim. De alguma forma. Eu sentia que ainda não me preenchia enquanto profissional. E aí quando eu tava com o diploma na mão, eu falei, bom, eu acho que eu escolhi a faculdade errada. Acho que eu devia ter ido lá para geografia ou para medicina veterinária ou sei lá para onde, né? E nessa incerteza do que fazer, meus pais sempre me incentivando muito, falaram, não, então você não pode parar, corre atrás, vai fazer alguma coisa, não fica parada. E aí foi quando eu comecei meu mestrado em São Paulo, pelo IPT, que é um mestrado excelente também, aprendi demais, profissionais. O IPT ele tem laboratórios de pesquisa super respeitados, né, no estado de São Paulo, fazem várias pesquisas relacionadas a conforto térmico, a acidentes ambientais, enfim, tem várias frentes. E comecei meu mestrado lá e isso me abriu assim, a mente para diversas possibilidades que a profissão poderia me trazer, que eu não tinha essa visão antes, né? Quer dizer, nem você tinha, né? Esse conhecimento na época da potencialidade que podia ter essa profissão para tua vida. Com certeza não, assim, é uma coisa que eu falo frequentemente assim, para os jovens que eu converso, que eu encontro. Meu marido é professor de ensino médio, então eu sempre estou em contato, né? É uma coisa que eu falo para eles, assim, para desapegarem um pouco da escolha da faculdade e se apegarem um pouco mais a se conhecer, a conhecer o que você gosta, o que você espera. Quem sou eu? Quem sou eu? Aquela famosa pergunta, né? É claro que muito menos com 17 anos você vai conseguir responder isso, mas se você começar a pensar menos em se eu quero ser médico, se eu quero ser professor, se eu quero ser veterinário, e começar a pensar mais, poxa, eu gosto de plantas, eu gosto de animais, eu não gosto de estar com muitas pessoas, eu gosto de estar com muitas pessoas. Já dá uma direcionada muito grande, né? Com certeza. Principalmente se não for por questão do dinheiro também, né? Porque tem muita gente também olhando porque dá dinheiro. Ainda tem, já tinha lá atrás, ainda tem, parece que é isso, a gente tem que construir essa jornada de dinheiro. E é uma coisa tão incerta hoje, né? Porque não existe profissão que você tenha a certeza de que você vai obter sucesso econômico, digamos assim, né? E acho que quando você encontra uma profissão que realmente te mova, o sucesso acaba sendo uma consequência, né? É isso. E a parte financeira que é tão importante, né, no mundo capitalista que a gente vive hoje, está dentro de uma das coisas importantes, né? E fazer o que gosta, você busca caminhos, você busca inúmeras alternativas, né? E aí o dinheiro vai vir como consequência, né? Ainda mais nessa idade. Ainda mais essa idade, né? Sim, com certeza. E aí, quando eu fui fazer esse mestrado, conheci a sustentabilidade, né? A sustentabilidade bastante aplicada na construção civil, mas conheci a sustentabilidade e me encantei por essa possibilidade. Comecei a trabalhar numa empresa lá em São Paulo, que como trainee, que desenvolvia projetos de construção civil com certificação ambiental. E, poxa, pra mim foi uma abertura de visão, assim, de mundo, porque conheci pessoas que tinham absolutamente tudo a ver comigo. Sabe aquele momento que você fala assim, nossa, tem mais gente como eu no mundo? Nossa, é uma delícia, né? Sensacional, né? Parece que você encontra a sua tribo, assim, né? Isso. Você se encontra, você se sente, aquilo lá que eu falava que eu não sentia quando eu era adolescente, acho que foi isso que eu senti. Sim. E
E foi foram momentos muito legais, assim, tanto na vida profissional, com diversas experiências em grandes projetos de sustentabilidade, na construção civil, como também momentos muito legais, assim, de desenvolvimento pessoal mesmo. Maiara como pessoa e Maiara como profissional mesmo. Quem eu queria ser enquanto profissional. Sim. Tive excelentes exemplos, né, de uma gestão que não se parecia muito com o que a gente ouve falar de gestão empresarial em São Paulo, né? Que é a cidade, né, selva de pedra e todo mundo trabalha, todo mundo quer se matar. Não, assim, foi muito legal porque foi uma experiência com uma empresa que era uma empresa que trabalhava com grandes projetos, enormes responsabilidades, mas que as pessoas tinham uma humanização muito forte, assim, no trabalho. Todos os meus superiores sempre me trataram com maior respeito, né, maior humanidade, sempre foi um diálogo muito horizontal, sim, né, e foi muito interessante. Isso acho que me trouxe muitas referências enquanto profissional. Percebo que faltam referências, né? A gente não tem muitas vezes onde se apegar. Então, quando você encontrou, né, talvez não tinha essa certeza lá atrás, mas hoje você vê quão importante foi, né? Com certeza, com certeza. Hoje eu falo até para as minhas chefes, né? E coincidentemente foram todas mulheres, que foram experiências sensacionais para mim, assim, de espelho mesmo, de quem eu gostaria de ser, né? Quem eu queria ser quando eu crescesse, sim, né? E aí foi lá em São Paulo, nessa empresa, que eu comecei a tomar contato com algumas coisas que eu nunca tinha ouvido falar antes, que eram os negócios sociais, né? A gente tinha uma coisa muito legal lá no trabalho, que era uma vez por semana a gente fazia um negócio que chamava almoço ativo. Então, todo horário de almoço a gente se reunia no apartamento de uma das meninas, que era perto do escritório, e a gente sentava e batia papo sobre assuntos diversos, assim, sobre a vida, sobre a política, sobre sustentabilidade, sobre negócios. E num desses bate-papos, uma das meninas falou sobre os negócios sociais, que ela estava fazendo um curso, falou sobre o Muhammad Yunus, que hoje eu reconheço como uma pessoa que realmente transformou essa visão do capitalismo, né, do novo capitalismo, dessa visão dos negócios sociais, que é o setor 2,5, né? Muita gente ainda não ouviu falar, mas é um negócio cada vez mais efervescente no mundo. Eu quero que você fale mais disso depois. Tá, pode deixar. E aí eu ouvi falar desse tal de setor 2,5, negócios sociais, eu falei, entendi. Então tem alguma forma de eu fazer algo que eu esteja atrelado a uma missão, um propósito de vida, de impactar pessoas, melhorar a vida de pessoas, e ao mesmo tempo que seja a minha profissão. Eu não preciso só praticar, por exemplo, uma filantropia, como era o que eu conhecia até então, sim, né? Já tinha feito alguns voluntariados, já tinha feito alguns trabalhos filantrópicos de doação, enfim, mas nunca tinha pensado nisso como uma possibilidade profissional. Sim. Né? Eu falei, é isso aí. Mais uma outra abertura de visão. Exato, assim, foi outro momento de insight, assim, pra minha vida. Eu falei, nossa, então é isso. É isso que eu quero. E, então eu acho que o tal do Muhammad Yunus foi, assim, o cara que despertou isso em mim. E quando eu comecei a ler mais sobre o assunto, né, que na verdade os negócios sociais, eles nada mais são do que negócios, na verdade projetos, que têm uma finalidade de melhorar a vida das pessoas, de alguma forma resolver problemas, mas não com o foco no problema, sim, e sim com o foco na oportunidade que aquele problema gera, né? Então, ele resolve um problema, tem um propósito, mas ele resolve por meio de um processo de negócios. Ou seja, existe um produto, existe um serviço a ser oferecido, que pode ser tanto para aquela comunidade carente ou que está sendo de alguma forma beneficiada por aquele resultado, quanto por uma outra pessoa, né, de um outro lugar. Entendi. E tem vários exemplos super legais, como o exemplo do próprio Muhammad, que criou um banco de microfinanciamento na Índia. E aí eu falei, bom, quero empreender então. Pensei, né? Acho que foi a primeira vez que eu me vi. Em São Paulo. Me vi como empreendedora e não como uma profissional CLT, né? Tá. O que me dava um pouco de frio na barriga, sim, assim, porque
Meus pais sempre tiveram pequenos negócios, mas também sempre tiveram o trabalho formal. Tá. Então, eu nunca tinha passado por uma situação... A referência era esse pé nos dois barcos. Exatamente. Nunca tinha passado por uma situação em que eu convivesse com empreendedores que só fazem isso, né? E como lidar com isso, né? Com todas essas questões específicas, né? De ser empreendedor, né? De lidar com as incertezas, enfim. E aí eu falei, bom, para isso eu preciso me capacitar, porque no meu curso de arquitetura e urbanismo, infelizmente, não tive nada de negócios, apesar de entender e acreditar fielmente que deveria haver isso num curso de arquitetura e urbanismo. Acho que tá falando com advogado a mesma coisa, né? Não tem sobre negócio, quer dizer, ok, você eu vou se trabalhar para forma... mim, mas eu não posso empreender no meu projeto. Exatamente, você se forma para trabalhar para alguém. E o que muitas vezes a gente sabe que não é uma verdade, né? Principalmente na economia hoje, que a gente tem hoje, né? De buscar alternativas, né? De sair da caixa, dessa dificuldade de entrar no mercado formal. O empreendedorismo é uma baita uma oportunidade. Uma oportunidade, sim, para você conseguir colocar as coisas no papel, realizar sonhos, enfim. E aí foi quando eu decidi voltar para Rio Preto e trabalhar no Sebrae. Então foi Sabia que você trabalhou no Sebrae, não? Trabalhei no Sebrae, na verdade, num programa do Sebrae, que era uma parceria do Sebrae com o CNPq. Que é o Ali. Que é o Ali. Então eu vim como bolsista do CNPq. Locais de inovação. Exatamente. Estou fazendo o Ali pro Ilumina. Ai, que legal! Barato, adorando. Que bom. Então, eu era essa pessoinha. Essa pessoinha. E foi, assim, muito, muito enriquecedor para mim, porque eu tive contato com diversos empreendedores e foi encantador entender que o empreendedor, ele é um ser humano como qualquer outro ser humano do universo. Várias dores e com várias formas de fazer, assim. Entendi que não existia uma receita, que existia aquela pessoa que dava certo de um jeito e outra pessoa que dava certo de um jeito completamente diferente. Então eu atendi empresário desde aquele que tinha o controle de caixa dele numa cadernetinha no bolso, que quando a gente ia conversar ele tirava a cadernetinha assim e falava, então, porque aqui. E eu achava aquilo lá, assim, bizarro, né? Porque eu sou a louca da planilha Excel. Então eu falava, gente, como consegue fazer? E consegue. Obtinha sucesso, as pessoas gostavam da empresa, gostavam do produto. E tinha aquele empresário super tecnológico, e tinha aquele que era mais sígil, tinha aquele que era mais humanizado. E achei muito, muito legal, assim, observar isso, assim, observar esses perfis, né? E isso me fez também começar a me compreender enquanto pessoa profissional empreendedora, né? Quem eu gostaria de ser na fila do pão, né? Muito legal mesmo. E aí, assim, como tudo na vida é uma caixinha de surpresas, né? Nessa época, a gente estava se preparando, eu e o meu noivo, para casarmos. E eu não gosto de nada muito normalzinho, assim, sabe? Eu gosto de tudo que é diferente, tudo que é descolado. E eu tava buscando algum lugar que fosse um lugar diferente para eu poder me casar. Um espaço. E não encontrava, que a gente encontrava bufês comuns, tal, várias opções, mas nada que me representasse, mesmo que nos representasse, né? Enquanto casal também. E aí, passando na frente de um casarão, um dia desses... Falei, gente, é aqui que eu quero casar, esse lugar é sensacional. E aí me casei nesse lugar, nesse casarão, que né, maravilhoso, um casarão dos anos 50, incrível, cheio de histórias. E me casei nesse lugar, o casamento foi incrível, lindo, maravilhoso, e aí a gente vai conhecendo, vendo as coincidências, né? Uma das pessoas que fazia parte... detalhe, né? Dentro desse casarão funcionava uma ONG. Então, quando eu contei pro meu pai que eu queria casar dentro de uma ONG, ele falou, meu Deus, você é louca. Ele já te conhecia, né? Já sabia uma filha que tem. Mais ou menos, mas ele nunca para de ser surpreendido, sabe? Ele ficou, assim, super chocado, assim, que eu ia casar dentro de uma ONG. Os convidados, ninguém entendeu nada. Mas foi incrível, assim, porque até quando eu levei meu pai e minha mãe pra conhecer o lugar, meu pai ficou olhando, assim, de repente ele começou a se emocionar.
Aí eu falei, pai, tá tudo bem? O que aconteceu? Ele falou assim, acabei de me lembrar que o aniversário de 1 ano do seu irmão foi aqui com as crianças. Jesus. E aí, então assim, né, tudo começa a fazer sentido, né? É muito, muito bonito isso. Sim. E aí também descobrimos que uma das dirigentes dessa organização, ela fez faculdade com a minha sogra. Nossa. Então começamos a bater papo, a falar muito sobre o espaço, sobre o casamento. E depois do casamento eu fui bater um papo com ela sobre como tinha sido, contar para ela todas as novidades e a gente começou a falar sobre organização. E ela contando sobre as dificuldades que eles estavam passando, sobre as coisas que eles sonhavam em fazer lá dentro e falando que eles precisavam de um profissional que pudesse concretizar tudo isso. Eu falei, bom, eu acho que essa profissional sou eu. Porque assim, eu tô ensaiando aqui pra aprender um pouquinho mais sobre esse universo, né? Que até então eu não sabia que a gente podia trabalhar com isso, né? E foi quando eu comecei a trabalhar nessa organização como coordenadora de projetos e depois como gestora. E foi incrível porque foi uma imersão no mundo do terceiro setor, que foi uma coisa completamente nova pra mim, uma coisa que eu sinceramente não conhecia. Acho que poucas pessoas conhecem realmente o que é o terceiro setor, né? Eu sou um que não conhece. O terceiro setor, na verdade, ele vem para resolver problemas que são de interesse público, né? Isso de um modo geral. Sim. Então, são organizações da sociedade civil, então são pessoas que se organizam de alguma forma e que têm alguma causa para resolver. E essas organizações, muitas delas têm esse propósito de resolver problemas de interesse público. Entendi. Ou seja, educação, assistência social, meio ambiente, saúde, questão dos idosos, das crianças, dos adolescentes. E essa organização era uma delas. E foi muito, muito, muito importante para mim conhecer esse terceiro setor porque me deu uma visão mais sistêmica das questões sociais. Porque até então eu sabia que eu queria fazer alguma coisa. Eu não sabia muito bem nem como, nem porquê, nem pra quê, né? Ou porque eu sabia que de alguma forma mexia com meus sentimentos, né? Com o meu propósito de vida, mas não sabia muito bem como materializar isso, né? E essa experiência me trouxe muito disso. Quanto tempo você ficou nessa organização? Foram 2 anos. Tá. 2 anos na organização. Nossa, mas Pareceu mais, né? Nossa, pareceu uma vida pra mim. 6 anos fácil. Pareceu uma vida pra mim. Foi uma entrega muito grande, assim, pessoal, profissional, era assim, eu respirava aquilo. E aí eu entrei num cargo de liderança lá dentro da gestão e tivemos alguns problemas em relação a crenças, a valores. E lembra quando eu falei um pouco sobre quem eu quero ser quando eu crescer? Então, eu não estava sendo quem eu queria ser quando eu crescesse. Então, não fazia mais sentido para mim, não fazia mais sentido para a organização, então eu fui demitida. Foi bem difícil, assim, para mim, foi, tipo assim, tirar o meu chão real, assim, porque até o meu sonho de empreender que estava engavetado, eu achava que não ia rolar, porque eu estava realmente me identificando com aquilo. Sim. E é muito louco, assim, você se ver nessa situação, né? Porque eu comecei a me questionar, poxa, será que eu realmente sou capaz? Será que eu tô certa em relação às minhas crenças? Sim. Será que eu tô certa em relação aos valores que eu acredito, né? Será que eu realmente não sou capaz de fazer isso? Será que eu não sou uma líder? Você começa a se questionar, né? Total. Então, acho que foi assim, sei lá, um dia de fossa, eu gosto de contar para os meus amigos assim, foi um dia de fossa, no dia seguinte, lavei o rosto, bati o cabelo e falei, tá, e agora, o que faremos com isso? Um dia só foi super... Foi rápido, né? Não que o processo de cura tenha sido em um dia, Claro. mas assim, a fossa foi de um dia. E aí foi muito legal, porque com esse processo eu percebi que ele me despertou um eu que estava adormecido de alguma forma, em algum sentido. E até quando meu pai falou pra mim, quando a gente estava conversando sobre isso, ele falou assim, você estava na sua zona de conforto. Eu falei, pai, eu não estava na minha zona de conforto, porque, poxa, todo dia era um desafio novo pra mim, assim, eu realmente não me sentia confortável. Sim.
Mas de um modo eu tava. De algum modo eu tava, porque era algo que eu já estava dominando de alguma forma. Por mais que tinha os desafios, você sabia que você ia conseguir resolver, conectar, tal. Eu acho que nesse sentido, né? Que Sim, foi isso mesmo. E aí eu comecei a enxergar isso como um presente pra mim, assim, no sentido de eu ter este momento de resgate. Sim. Recuperação de um eu que estava lá engavetado, inclusive junto com alguns projetos. E também de visão de um eu emergente. Sim. Uma pessoa que nascia muito mais clara de quem ela era e de quais eram os seus valores, no que ela realmente acreditava. Então, todas aquelas minhas dúvidas, de repente, eram certezas. Então, nossa, que processo transformador e ao mesmo tempo é de resgate mesmo, né? Dessa menina que agora se capacitou, que viveu o que tinha que viver mesmo, e agora fala, agora é a hora, né? Assim, sim, lindo. Foi isso mesmo, agora é a hora. E é muito engraçado, assim, eu contar essa minha trajetória, né? Então, quando as pessoas falam, mas o que você faz? Eu falo, eu sou arquiteta, agora eu tenho uma organização social, mas eu trabalhei com sustentabilidade, a pessoa acha um tanto quanto meio louco, assim, não faz muito sentido. Mas hoje eu olho pra trás e eu falo que faz sentido cada passo que eu dei, assim. Sim. Cada passo que eu dei foi pra, de alguma forma, crescer e de alguma forma conhecer algo novo que me fez ser quem eu sou hoje e que me fez poder fazer o que eu faço hoje. Então é lindo mesmo. É muito legal isso, porque... Sim, lindo. E outra, né? Tira um peso muito grande da gente enquanto ser humano, né? Nossa senhora, nem fala. Tipo assim, você não precisa saber a rota, assim, não dá pra você jogar no Waze, assim, Maiara de 2020 e saber o que você vai fazer exatamente. Mas eu acho que o mais importante em nos olharmos de uma forma um pouco mais orgânica, né? Assim... Como somos, né? Como somos, e assim... ainda resgatando aquilo que a gente falou, entender a nossa essência, porque se a gente está seguindo a nossa essência, a gente está seguindo as nossas intuições, de alguma forma isso nos leva a caminhos que vão fazer sentido e que de alguma forma vão se conectar. Sim. E o mais importante, a gente se respeitar, a gente ser autêntico, ser nós mesmos acima de qualquer coisa, faz com que a gente se conecte com pessoas que estão vibrando na mesma sintonia. Perfeito. E isso vai gerando ainda mais caminhos. E aí eu falei, bom, tenho dois caminhos aqui a seguir, né? Quando eu fui demitida, falei, eu posso trabalhar com o que eu sei muito bem fazer, são projetos sociais, projetos ambientais, desde a elaboração até assessoria, gestão, coordenação dos projetos. E eu posso desengavetar aquele projetinho meu ali atrás que eu tinha criado do negócio social, de desenvolver alguma coisa, algum projeto, algum negócio que de alguma forma diminuísse as desigualdades sociais, mas por meio da habitação e do acesso à cidade. Então esse era um sonho meu que estava engavetado. E aí eu falei, eu vou trabalhar com as duas opções, dá sempre aquele medinho, aquele frio na barriga, né? De você falar, não, vou largar tudo e vou empreender, aquele dilema, né? E eu acabei falando assim, não, vou deixar as duas opções aí em aberto. Mas é incrível como as coisas vão acontecendo naturalmente quando faz sentido, né? Sim. Então esse projeto deste negócio social acabou rolando muito mais rápido do que eu imaginava. Comecei a me conectar com pessoas e a ter ideias e a ter possibilidades, oportunidades muito rapidamente. E aí que nasceu o Instituto TRI, que é este negócio social. O Instituto TRI, ele tem como missão diminuir as desigualdades sociais por meio do acesso à cidade, habitação digna e educação para o desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala em habitação, a gente pensa só na casinha, né? No teto, né? No lugar para morar. Sim. Mas a habitação, ela vai muito além disso, né? A habitação, ela diz respeito tanto ao lugar que você vai morar, se ele é salubre, se ele é adequado, quanto a se esse local ele tá dentro do seu bolso, se você pode pagar por ele efetivamente, ou se você tem a garantia de que você não vai ser despejado, por exemplo, desse lugar de repente.
se esse lugar ele tem uma infraestrutura, se ele tem drenagem, se ele tem esgoto, se ele tem água, se ele garante essas infraestruturas mínimas, se esse lugar ele te dá acesso a serviços públicos, equipamentos públicos como escola, como um atendimento de saúde, transporte, né? Então, assim, tudo isso é habitação. Sim. Não é a visão limitadinha que a gente tem da casinha. Entregou o bairro à casinha, né? Tá tudo Exato. certo. Seus problemas foram resolvidos. Só Isso, que não. só que nunca, né? E o acesso à cidade é justamente a gente provocar essa discussão mesmo desse movimento que tem tido, não só na cidade, mas no Brasil de uma forma geral, de espalhamento urbano, né? A gente tem casas sendo construídas a partir de programas, inclusive fomentados até pelo próprio governo, em locais que são, assim, totalmente fora da malha urbana, locais onde não tem toda essa infraestrutura que a gente falou, que as pessoas se sentem excluídas e elas realmente estão excluídas, né? Elas estão à margem, estão periféricas, né? E isso é sentido na pele dessas pessoas, né? Eu conheci uma pessoa recentemente, que é a Rosana, eu gosto sempre de falar sobre ela, porque a gente estava numa reunião de mulheres empreendedoras lá na norte da cidade, na área norte da cidade, e estávamos cada uma falando um pouquinho sobre nós, quem éramos e o que fazíamos. E aí cada mulher foi falando e a gente foi incrível porque tinha assim, desde mega empresária de uma empresa gigantesca de Rio Preto até assim, pequenas empresárias, empreendedoras, pessoas que trabalhavam em loja como vendedoras. Então, assim, foi muito diverso, isso foi riquíssimo. Sim. E aí, quando chegou na hora da Rosana falar, ela falou o seguinte: eu vou falar pra vocês aqui uma coisa que eu nunca falo em nenhum lugar que eu vou. Eu moro no bairro Nova Esperança. E o bairro Nova Esperança é um bairro que fica na periferia da cidade, é um bairro que, apesar de ter essa infraestrutura de água, de esgoto, etc., é um bairro que todo mundo conhece como um bairro periférico. Sim, minha esposa deu coordenadora lá há 4 anos. Exatamente. Assim que abriu o bairro, assim que inaugurou, né? Fez. Exatamente. Então, quando ela começou a falar isso, ela começou a chorar. As mulheres todas ficaram com uma cara assim, tipo, não entendi, né? Não entendi o que aconteceu, porque tava todo mundo ali, assim, poxa, qual que é o problema de você morar no Nova Esperança? E aí ela falou assim, que ela se sentia, e ela já tinha sentido na pele, o preconceito sócio-territorial. Ela tinha participado de entrevistas em que ela tinha sido negada por conta do endereço dela. Ela já tinha passado entrevistas e o entrevistador ligou para ela e falou assim: escuta, só que você não pode mudar no seu currículo o seu endereço? Meu Deus. Então, assim, é disso que a gente está falando, né? A gente está falando sobre pessoas que estão na cidade, mas não acessam a cidade, né? Elas estão à margem. E até uma coisa que todo mundo ficou super emocionado, ela falou que quando ela estava saindo da casa dela, ela tinha se arrumado para ir naquela reunião naquele dia, com essas mulheres, né? Ela estava super ansiosa e a família inteira dela sabia que essa reunião ia acontecer. A filha dela virou para ela e falou assim: mas mamãe, eles sabem onde você mora? Ou seja, além de todo o impacto que isso causa para aquela mulher, que é uma mulher incrível, empreendedora, forte, assim, totalmente criativa, admirável, mas ela se sente daquela forma por conta do lugar que ela mora, isso já é passado para outras gerações, essa visão, né? E é uma coisa que a gente não enxerga daqui. Não. Né? É uma coisa que a gente não enxerga da nossa casa. Os indicadores também não devem mostrar muito isso, né? Também não. Esse também sentimento. não. Porque a gente fala de questões muito qualitativas, né? É justamente desse olhar mais humano, mais próximo, né? De olhar o individual e não olhar o coletivo, que é o que geralmente os dados quantitativos mostram, né? E então o acesso à cidade é isso. Sim. E a educação para o desenvolvimento sustentável é a gente pegar essas crianças desde o início da educação e trazermos para elas todos os conceitos e responsabilidades, direitos e deveres delas enquanto cidadãs. Sim.
do que é ela ser uma cidadã, do que é ela morar em uma comunidade. Primeiro se reconhecendo como indivíduo, depois se reconhecendo como membro de uma comunidade, de um bairro, e depois se conhecendo como habitante de uma cidade, de um estado, de um país e do universo, do mundo, né? Sim. Então, trazer esses conceitos para as crianças que também não são falados, né? Então, a criança ela não tem, dificilmente tem numa educação formal discussões a respeito, por exemplo, de urbanismo. Sim. Que é uma coisa básica, né? Que a gente deveria estar discutindo com as crianças. Sim. Inclusive são agentes criativos e são as pessoas que vão habitar essa cidade no futuro, né? Então essa é a ideia da educação para o desenvolvimento sustentável. Entendi. Por isso o TRI. O TRI, ele vem do tripé da sustentabilidade. Entendi. Apesar da gente ter hoje várias variáveis, né, do tripé, de termos a questão da ética, enfim, envolvidas, o tripé da sustentabilidade sempre foi muito forte dentro de mim, porque eu acredito muito em negócios, em organizações que olhem para questões de uma maneira a contemplar o ambiental, o social e o econômico. Acredito de verdade que sem um desses a gente não consegue chegar a um resultado positivo. Sim. E isso é incrível porque todo mundo está começando a perceber isso. Não é só o poder público, não é só as organizações do terceiro setor. Sim. E não são só as empresas. Mas todos juntos estão percebendo que não conseguem sobreviver se não for dessa forma. E é um movimento incrível, assim, que vai reverberando, ecoando, e que ótimo, que isso seja cada vez maior. Sim. E a gente quer contribuir para que isso realmente seja cada vez maior. E a gente tem 2 projetos que estão sendo desenvolvidos dentro do Instituto TRI, que não estão ainda funcionando, porque é realmente muito novo, somos nenês, como a Fernanda fala. E é tranquilo, que são quantas sócias? A gente está em 7 mulheres, coincidentemente só mulheres, não sei porquê, né, mas assim... Enfim, foi. Só, assim, pensei nas pessoas que eu admirava e de repente eram mulheres. Não puxando sardinha pro nosso lado, viu, Diogo? Imagina, mas tá certo, tem que empoderar essa mulherada toda mesmo. Com certeza. Esse grupo ele foi formado porque eu entendia claramente que não conseguiria fazer nada sozinha, né, eu tinha várias capacidades, mas tinha várias capacidades que eu precisaria ter e eu não tinha. Então fui convocando basicamente, né? As meninas falam, quando a Mayara convoca não dá pra falar não, e eu sou assim mesmo, eu sou chata, insistente. E aí eu fui convocando cada uma dessas meninas, especialmente cada uma delas foram pensadas por conta das suas capacidades técnicas, com certeza, mas principalmente porque os valores, a moral eram alinhadas comigo. Sim. Com o que eu queria como pessoa e como eu queria como ambiente profissional. Sim. Então essas pessoas elas foram muito, muito escolhidas a dedo, assim. E aí esses projetos agora eles estão nascendo mesmo, né? Assim, sendo documentados, sendo formalizados, para que a gente possa buscar parcerias para que isso ocorra efetivamente, né? Sim. Como negócio social, a gente tem uma coisa que é um pouco diferente do terceiro setor, que depende única e exclusivamente de doação, de captação de recursos com órgãos públicos, de patrocínios com empresas, mas o negócio social ele tem como premissa ter produtos e serviços a serem oferecidos. Que é o 2.5. Que é o 2.5, que é o setor 2,5. Então, e é por isso essa mistura, né? Um pouquinho desse setor 2,5 que eu nunca ouvi falar. Exatamente por isso que chama setor 2,5, né? Porque ele busca o propósito do terceiro setor, que é resolver um problema de interesse público, mas com meios de negócio, de empreendedorismo. Então, o terceiro setor ele faz, como você falou, parcerias com empresas privadas que apoiam eventos e tudo mais. A diferença mesmo, né? Que você falou de criar produtos e serviços. Como é que funciona, então, na prática isso? Assim? Dá um exemplo de produtos e serviços. Vou dar um exemplo, então, para você. Tá. Existe uma empresa que chama Tom Shoes. Né? Isso é um modelo de negócio entre vários, tá? Sim. Uma empresa que chama Tom Shoes e essa empresa ela vende sapatos. A cada sapato que ela vende, um sapato é doado para uma comunidade. Entendendo que os sapatos eles são
formas de melhorar a qualidade de vida e de saúde daquelas comunidades que geralmente, na maior parte das vezes estão lá na África, né? Tá. Então, Chama esse Tom Schultz Tá. é incrível, eles têm um livro também, é bem legal. É legal porque tem várias críticas positivas, críticas negativas, e porque é um negócio muito novo, esse negócio de negócios sociais. E é muito legal porque não existe um conceito muito bem solidificado a esse respeito, são coisas que vêm sendo construídas, né? Então, qual que é a diferença do Tom Schultz para um terceiro setor? Porque ele tem um produto, ele vende um sapato, né? Mas por que o Tom Schultz não é uma empresa? Uma empresa que tem um cunho social, que tem doa. Responsabilidade social e doa. Porque ele nasceu para resolver este problema social. Legal. É diferente de uma empresa que ela nasceu para oferecer um serviço e para gerar lucro. Sim. E também ela pratica atividades de responsabilidade social. Entendi. O propósito dela é resolver, só que o como dela é de outra forma. Exatamente. Entendi. Então tem a Reserva, que é uma marca muito forte, você ouviu falar? Sim. Ela entra nesse 2,5? Não. Eu acredito que não. Ela é responsabilidade social. Ela é responsabilidade ela social. Ela vende roupa e calçado e tal, e dá 4 pratos, acho que é isso. Sim. São coisas que agora vão se misturando, né? Esses conceitos vão se misturando. Mas, como a empresa não conheço a história da Reserva, tá? Mas eu imagino que ela tenha nascido como um negócio e depois ela entendeu o seu impacto na comunidade e ela resolveu mitigar isso de alguma forma com responsabilidade social. Sim. Ela é uma empresa que tem responsabilidade social. Entendi. O que é diferente dela ter nascido com o propósito de resolver aquele problema. Entendi. Aí é o 2,5. Que é o 2,5. Que é o Instituto TRI. Que é o Instituto TRI. Não é 2,5, é 2,5. 2,5, porque a gente tá lá no meio, entendeu? A gente não é nem uma coisa nem outra. A gente não tem muito rótulos. Legal. E a gente não gosta mesmo de usar os rótulos porque a gente não quer se limitar. A gente quer ir sentindo mesmo, né? Isso que a gente estava conversando sobre deixar fluir. Né? A gente vai deixar fluir e a gente vai entender quais são os melhores caminhos para resolver esse problema, né? Sim. Então, um dos projetos que a gente está começando agora a implantar, em fase de protótipo, né, é um projeto que chama Se Essa Rua Fosse Minha. A ideia é a gente entrar em contato com algumas comunidades, algumas lideranças de bairro, juntar a comunidade que mora naquele bairro, naquela rua, para fazer um mapeamento afetivo daquele lugar. Ou seja, entender onde estão as histórias desse bairro, dessa rua, quem são as pessoas que são as referências daquele lugar, onde que as crianças gostam de brincar, onde que as pessoas têm medo de ficar, quais são os problemas daquela rua, quais são as coisas que o pessoal gosta daquela rua, onde eles gostam de ficar. É assim, um mapeamento mesmo, assim, de sensações daquele lugar, né? E a partir disso, co-criar junto com a comunidade algumas soluções de bolso, digamos assim, né? Então, pequenas soluções que podem ser feitas a baixo custo, intervenções pequenas, que são feitas em um final de semana, por exemplo. Uma horta, um parklet, que são aquelas áreas de estar, né, que ficam na rua, alguma intervenção artística. Enfim, tem diversas possibilidades, né? Tem uma coisa que chama urbanismo tático, que ele está muito linkado a essas soluções urbanas, assim. E a gente vai fazer isso com algumas comunidades, estamos já em contato. Legal. E isso vai acontecer logo menos. Eu posso voltar depois para contar como foi a experiência. Queremos saber. E como é que viabiliza isso? Esse projeto especificamente, ele vai ser um projeto que ele vai ser viabilizado por meio de parcerias. Né? Então, empresas que têm interesse em apoiar projetos como esse, além da própria comunidade fomentando isso financeiramente. Então, por exemplo, a associação lá, ela tem uma organização e ela tem os associados, que são os moradores daquele bairro. Esses associados, eles podem pagar para aquela associação naquele bairro um recurso mínimo simbólico, por exemplo, sei lá, R$5. Só que na comunidade toda consegue fazer a diferença. Exatamente. Então é esse tipo de movimento assim, podem independente. Fazer uma festa, como as ONGs fazem, arrecadando fundos para essa instituição, mas na verdade é uma instituição que são eles mesmos. Para eles mesmos. Essas primeiras ações, elas são ações que têm
como a gente estava falando, né, que tem muito mais a característica do terceiro setor do que o setor 2,5. Tá. Mas é justamente porque a gente quer se aproximar dessas comunidades, entender essas necessidades, para a gente criar produtos que sejam adequados. Sim, entendi. Né? A nossa ideia é a gente capacitar mulheres na construção civil. Esse é um outro projeto que chama Mulheres Mão na Massa. Tá. Capacitar essas mulheres para que elas sejam mão de obra da construção civil, tanto de reforma, construção, de manutenção das casas, porque a gente percebeu que é muito engraçado quando a gente olha para o papel da mulher dentro da sua casa, que ela muitas vezes é chamada de do lar, né? Sim. Mas quando a gente fala sobre melhoria habitacional, reforma habitacional, esse é o papel do homem, né? Então dar esse poder, essa autonomia a elas de alguma forma para que elas sejam essas protagonistas também neste quesito dentro das suas casas. Dois projetos lindíssimos. E aí a gente quer oferecer esse produto de reforma habitacional. Isso sim vai ser um serviço, né? Um produto e um serviço a ser oferecido dentro daquelas comunidades com as próprias mulheres da comunidade, né? Essa é a nossa ideia de negócio mesmo. Que a gente está deixando... Inspirador. Estamos deixando florescer assim muito organicamente mesmo. A gente não acredita em nada forçado assim. Sim. Tem que florescer. Mas como é que é esse? Porque tem um planejamento. Mas ao mesmo tempo tem o orgânico. Sim. Como é que funciona isso para você e para o Instituto hoje? Como é que vocês olham para essas duas coisas? Porque eu sempre vivenciei projetos lindos, né? O próprio ODS, né? As ODS aqui de Rio Preto, que você é vice-presidente. E você foi sempre muito forte como gestora de projetos, né? E, consequentemente, uma excelente planejadora. Então, como é que funciona isso na tua vida e no Instituto? A gente faz um planejamento, né? A gente já terminou, na verdade, esse planejamento no início do ano, assim que a organização foi constituída oficialmente, que foi em março agora. E esse planejamento, ele deixa muito claro quais são os nossos objetivos e as nossas metas. Sim. Mas o planejamento não deixa tão claro qual é o caminho que a gente vai percorrer para atingi-las. Tá. E é isso que dá a flexibilidade do orgânico, né? Então a gente sabe que a gente quer atingir esse objetivo no final do ano. A gente quer formar 20 mulheres até o final do ano. A gente não sabe muito bem como isso vai ser feito. A gente tem alguns caminhos, algumas possibilidades que vão sendo testadas, vão sendo discutidas, vão sendo articuladas, porque também são projetos que necessariamente contam com uma série de atores, né? A própria comunidade. A própria comunidade, o poder público, que é super importante de estar envolvido e que quer se envolver também muitas vezes, empresas parceiras, profissionais também do mercado que podem auxiliar. Então são projetos complexos porque tem muita gente junta fazendo, né? Muito legal. Então, por isso a gente não gosta de engessar o caminho. Sim. Esse caminho ele vai sendo compreendido conforme o caminhar. Mas a gente sabe muito bem onde a gente quer chegar. A gente tem nossas metas muito bem definidas e a gente sempre brinca que são metas ousadas, porque a gente gosta de sonhar alto mesmo. Então, e aí esse processo vai sendo um caminhar mesmo, dia a dia. Muito bacana. Eu estava pensando quando você estava falando que como é que funciona a recompensa, né, para as marcas parceiras, assim, em termos de, quando a gente fala de patrocínio, não estou falando nem do terceiro setor, né, mas empresas tradicionais. A gente vai patrocinar alguma coisa, tem que ter, né, toda uma programação de aonde eu vou aparecer, quantas vezes. Vocês olham para isso também? Como é que funciona? Eu quero apoiar. Estou falando principalmente porque quem está assistindo de repente fala, puxa, me interessei por isso, quero conhecer um pouco mais, eu quero que você deixe o telefone de contato, claro que a gente vai colocar as redes todas aqui embaixo, mas explica essa parte, como é que funciona essa parceria, patrocínio? Tá. Quando a gente fala de empresas patrocinadoras, a gente gosta, na verdade, de fazer praticamente uma captação de empresas para captar recursos. Por quê? Eu, pessoalmente, acredito muito que a empresa ela precisa ter cola com aquele projeto. Sim. No sentido de fazer sentido para aquela empresa. Porque uma empresa que ela resolve apoiar um projeto social ou ambiental que seja, ela tem esse desejo de fazer responsabilidade social.
Mas eu acredito muito na empresa que faz a responsabilidade social de maneira estratégica. Ou seja, ela faz a responsabilidade social, mas ela entende que fazer isso é um ganha-ganha. Sim. Ela vai fazer porque ela quer, ela compreende o seu papel diante da sociedade, ela compreende o seu impacto, mas ela também vai ganhar alguma coisa em troca. E ela vai ganhar muito mais se aquela ação, aquele projeto estiver diretamente relacionado ao que ela realmente faz. Sim. Ou ao que ela realmente acredita, ao DNA da empresa, a cultura da empresa. Né? Então, por exemplo, a gente percebe que Itaú, por exemplo, o Banco Itaú, sempre apoia projetos de cultura, Sim. porque está no DNA. Sim. Faz sentido para eles isso. Né? E por isso a gente sempre olha para a empresa que faz sentido para o projeto. Sim. E quando a gente conversa com essas empresas, a gente mostra justamente essa relação ganha-ganha. O que aquela empresa pode ganhar em troca de apoiar esse projeto? Então, além de ter diversos benefícios legais e fiscais que essa Sim. empresa pode obter apoiando um projeto como esse, ela também tem um posicionamento de marca muito importante hoje, né? Ou, como a gente estava falando, não existe mais você empreender, você ter uma empresa sem olhar para o todo, para o tripé, né? A sua responsabilidade social e a sua responsabilidade ambiental. Sim. E quando você apoia um projeto desse, você tem a oportunidade de resolver um problema que você causa, mas que você não necessariamente sabe resolver. Sim, aí você pede ajuda no Instituto E aí TRI entra o Instituto TRI, entra o Instituto Mudar, enfim, todos os outros institutos que resolvem algum problema que, de alguma forma, nós mesmos, enquanto pessoas, causamos, né? Sensacional. Então, essa que é a ideia. E, além de tudo, né, é um marketing muito espontâneo, né, que essas empresas recebem, e um marketing, muitas vezes, massivo, né? Se uma empresa, por exemplo, apoia um projeto nosso, que está dentro de um PROAC, por exemplo, que é uma lei de incentivo à cultura, essa empresa ela vai receber um marketing que para ela vai ser praticamente gratuito, porque Sim. ela está usando recursos que são de impostos e que ela está pagando zero por isso. São coisas que ela pagaria assim, muito dinheiro para receber enquanto marketing, né? Sim. Então é realmente uma relação ganha-ganha. Muito legal, parabéns. Vontade de ficar com você mais um monte, queria te perguntar mais um monte de coisa. Eu também, agora eu já empolguei, já queria ficar aqui mais 2 horas. É uma delícia, né? Então assim, que bom que tem pessoas como você no mundo e tanta gente fazendo tanta coisa bonita. Parabéns por essa iniciativa que está, de verdade, engatinhando, né? Literalmente engatinhando, mas que tem também 7 mulheres e tem 7 mulheres com histórias, deve ser uma mais linda que a outra, né? Para você se conectar com essas 6, né? Devem ser todas muito especiais. São mesmo. Que você tem uma jornada, já é lindíssima, de muito sucesso verdadeiro, né? Desse sucesso que traz todos esses pilares de valores humanos, financeiros, que você consiga realizar tudo que você queira na tua vida. Porque realmente, assim, sempre que eu te conheci, eu torço muito, muito para a tua felicidade, que você consiga realizar tudo que você queira, né? E tá lindo ver esse Instituto TRI nascer agora e já com 2 projetos tão lindos, assim. Que eu puder contribuir, que o Lumina puder estar nessa jornada, estou à disposição para poder contribuir com o que der. Já sou teu fã e fã do Instituto já. Já conto sempre com você, já. Obrigado de novo. Muito obrigado. Beijos. Espero poder voltar nas próximas temporadas, porque vai ser um sucesso esse podcast. Eu te agradeço. Tomara que seja, né? Assim seja. Obrigado de novo. Gente do céu, esqueci de pedir para essa mulher dicas de livros aí para a gente poder compartilhar coisas boas. Mas, por favor, traz para a gente dicas importantes de livros aí, por favor. Na verdade, eu pensei em 2 livros aqui que fizeram muito sentido para mim, para minha jornada. Um deles é o Conversa com Líderes Sustentáveis, do Riccardo Voltolini. É muito bacana porque traz muitos insights assim, de empresários. Só tem homem, né? Não sei porquê, mas logo menos a gente aparece por lá, né, mulherada? Manda um livro com 7 mulheres Exatamente. Já empreendedoras. E fala sobre grandes empresas que começaram a olhar para a sustentabilidade de uma forma estratégica, como a gente falou. Sim. Então, gera muito insight o livro. E outro livro que é, para mim, um xodó, assim, é um livro que eu leio há anos, porque eu acho que eu nunca termino de ler, é um livro muito denso, que chama Teoria U, do Otto Scharmer.
Já acho que ouvi você falar, conhece um pouco, sim, né? Sim, lindíssimo. Que ele fala sobre como liderar pela percepção e realização de um futuro emergente. Esse livro eu tomei contato em uma disciplina que eu estava fazendo de gestão baseada no diálogo. Então ele conta um pouquinho de como a gente faz geralmente uma discussão, um diálogo. A gente lida com uma discussão muito rasa das coisas e o quanto isso dificulta, né, dentro de uma comunidade, de um campo social, que ele chama. E ele conta um pouco de como desconstruir esses conhecimentos pré-concebidos, né? O downloading que ele fala, para você criar novos conhecimentos, gerar debate, gerar diálogo, gerar presença, ou seja, você sentir, você estar aqui agora, e o quanto isso tem o potencial de emergir em coisas novas, co-criadas. Então, assim, é um processo maravilhoso. E é um livro muito profundo, assim, que mexe muito comigo. Então eu leio, releio, desleio, vou e volto nele. Nossa, 2 dicas a 2 livros que eu não li ainda. Faço questão. Vale a pena. Obrigado de muito novo. Muito bom. Eu que agradeço. Valeu.